A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para estudarmos mais um texto da palavra. Mateus capítulo 5, verso 41. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Se o senhor ou a senhora pegasse esse texto de Mateus capítulo 5, versículo 41 e fosse ler para explicar na igreja, nesse sentido, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, você vai com ele 2 milhas. Em primeiro lugar, isso aqui, Jesus fala no sentido de um costume romano da época. Vamos entender? Em primeiro ponto aqui, o que é uma milha nesse texto? Mateus capítulo 5, verso 41. O que é uma milha? Vamos lá? Uma milha, quanto vale uma milha? Vamos lá ver quanto vale uma milha? A milha romana media em torno de 1.000 passos. A milha romana media em torno de 1.000 passos. É cerca de 1.478 metros. Uma milha romana equivalia a 1.000 passos. Aqui Jesus está se referindo a uma milha romana, uma obrigação que os soldados obrigavam as pessoas a ir fazer. Era uma obrigação naquela época a pessoa caminhar uma milha, era uma obrigação. Uma milha naquela época equivalia a 1.000 passos. 1.000 passos equivale a 1.478 metros. 1.000 passos equivale a 1.478 metros. A proposta de nosso Senhor Jesus, Cristo está baseada, Jesus falou esse versículo do verso 41 no capítulo 5 de Mateus, verso 41, Jesus fala baseado, o Senhor Jesus fala baseado em um costume dos povos do Oriente. Jesus fala isso baseado num costume dos povos do Oriente, que quando enviavam um emissário de um lugar para o outro, quando enviavam um emissário de um lugar para o outro, se requeria que um representante local viesse recebê-lo a determinada distância. Quando um emissário enviava uma pessoa de um lugar para o outro, quando o emissário enviava uma pessoa de um lugar para o outro, era necessário alguém caminhar 1.000 passos ou 1.478 metros, era necessário caminhar 1.478 metros para encontrar esse representante, que naquela época não tinha as facilidades de hoje. Hoje tem Uber, tem táxi, tem bicicleta, tem moto, tem carro à vontade, hoje tem tudo à vontade. Então naquela época não tinha tanta facilidade para encontrar uma pessoa. Hoje, quando um representante de um país vai para outro país, lá no aeroporto já tem aqueles carros tudo insufilmado, tem aquelas coisas tudo maravilhosas, os melhores carros, tem fuzil, mas naquela época não. Para recepcionar um emissário, alguém que fosse para outro lugar enviado para resolver algum problema, a pessoa tinha que caminhar aproximadamente 1.000 passos, que equivale a 1.478 metros de pé, para ir pegar a mala, para ir recepcioná-lo, o emissário. Então isso era um costume oriental. Aparentemente era um gesto de cortesia. E habilidade. Cortesia e habilidade próprio de um anfitrião. Isso era uma cortesia, habilidade de um anfitrião. Quem que não quer? Como naquela época eles se preocupavam de dar uma boa recepção aos seus visitantes, hoje é a mesma coisa também, você se preocupa de dar uma boa recepção aos seus visitantes. É óbvio que quando alguém importante chega no nosso país, tem lá comissão para recepcioná-lo, que isso é uma cortesia, receber bem, recepcioná-lo bem. Naquela época também já tinha, mas só que naquela época não era como hoje, ok? O fato é que não significa mera companhia, não era uma companhia. A cortesia incluía
o carregamento, a cortesia incluía o carregamento de bagagens, o que tornava muitas vezes uma tarefa muito árdua. Carregar aquelas bagagens pesadas não era fácil, era uma tarefa árdua. A primeira milha era costume e obrigação. Era algo protocolar, de antemão, estabelecido pela própria tradição. Mesmo contrariando aquele que fosse escalado para a missão, não poderia fugir de cumpri-la. Essa primeira milha era obrigação, ele tinha que ir, mesmo que contrariasse, mesmo que ele não quisesse, mas ele tinha que ir. Agora a questão do texto aqui é: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A primeira milha, capítulo 5, verso 41 de Mateus diz: a primeira milha era obrigação, mas e a segunda milha era obrigação? É isso que a gente precisa entender. A segunda milha proposta por Jesus seria alternativa. Devemos cumprir a primeira milha, mas quanto à segunda milha, nós estamos dispostos a caminhar com o nosso próximo a segunda milha, que o capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, verso 41, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. A primeira milha era obrigação vir, encontrar, recepcionar, carregar as bagagens, carregar tudo. Agora, a segunda milha foi proposta por Jesus. Jesus observou a primeira milha, que era obrigação, era lei na época, era costume da época, e as pessoas tinham que obedecer essa regra. Aí Jesus lançou a segunda. A segunda milha foi proposta por Jesus, que quer dizer, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Aí vem a questão: você teria coragem, nos dias de hoje, de caminhar 2 milhas? A primeira é a obrigação, você teria coragem de caminhar a segunda milha com o seu próximo? Aí você fala: não estou entendendo o texto. A segunda milha aqui, que Jesus se refere, segunda milha significa humildade. A segunda milha significa amor fraternal. A segunda milha significa perdão. A segunda milha significa compaixão pelas pessoas. A segunda milha significa amor. A segunda milha significa humildade. A segunda milha significa perdão. Será que você tem a capacidade de entender esse texto espiritualmente e caminhar com seu próximo a segunda milha, não fazer só a sua obrigação? Hoje as pessoas só querem fazer só aquilo que é obrigatório, só ir para o culto naquele dia. Ele não quer fazer a segunda milha, quer ir fazer uma visita ao próximo que está precisando. Ele não quer fazer a segunda milha, quer ir no hospital visitar uma pessoa. Ele não quer fazer a segunda milha, quer ir nos presídios levar a palavra. Tem gente que quer só cumprir a sua obrigação, ir na escola dominical, ir no culto naqueles dias e não quer fazer mais nada. E Jesus fala: será que você pode caminhar a segunda milha e ajudar o seu próximo e não fazer só aquilo que é a sua obrigação? Reflita isso, porque Jesus precisa de homens e mulheres que caminhem a segunda milha, que a segunda milha aí já é disponibilidade, já é esforço, já é uma coisa que você vai fazer por amor, não por obrigação. Tudo por obrigação, tudo bem, mas é bom quando a gente faz também voluntariamente, sem ser por obrigação. Deus abençoe, até o próximo vídeo.